Meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da UEA. O tema da aula de hoje são as orações coordenadas conclusivas. Conte comigo. Nós vimos as coordenadas aditivas, adversativas, explicativas e agora a nossa aula sobre conclusivas. Vamos então mergulhar nesse tema? Vamos entender a semântica das conclusivas. Como o próprio nome sugere, entre uma oração e outra teremos a ideia de conclusão, que é a mesma coisa que a ideia de consequência. Mas olha um detalhe curioso. Essa ideia de consequência, se o período for composto por subordinação, a oração é adverbial consecutiva. Se ele for composto por coordenação, oração coordenada sindética conclusiva. Tranquilo? E como é que uma oração se articula com a outra, ou seja, qual é o sistema de coordenação nesse caso? Vai ser a vírgula, você já se habitua a ela, pode ser o ponto e vírgula ou a presença das conjunções coordenativas conclusivas. Tranquilo? Então vamos conhecer uma por uma as conjunções coordenativas conclusivas. Começar com o logo, que é a mais importante. E no papel de conclusão, o logo não pode ser intercalado. Ele tem realmente que aparecer no início da oração. Olha, quando ele é colocado no meio ou colocado no fim, ele muda de papel, pode ter a ideia de tempo, o papel de advérbio. Percebeu? Olha a primeira frase. Você ingeriu álcool, logo não pode dirigir automóvel. Olha, pela ideia, você percebe que as duas orações têm o logo naturalmente no sistema de conclusão ou de consequência. Tanto é que se você parar para pensar, qual é a consequência de alguém ingerir álcool? Naturalmente não pode dirigir automóvel, mas o logo garante que é coordenação e não subordinação. Olha os detalhes técnicos. Período composto por coordenação, a primeira oração que não tem o logo é a coordenada sindética e a outra, com a presença do logo, é coordenada sindética conclusiva. Tranquilo? Vamos conhecer o pois, mas num papel novo. Você lembra na aula passada? Você o conheceu no papel de explicação. Agora ele vai aparecer no meio da frase, naturalmente no papel de conjunção coordenativa conclusiva. Olha a frase. Você ingeriu álcool, logo não pode dirigir automóvel. Claro que o logo por si só traz a ideia de conclusão, mas a mesma frase pode ser feita com o pois, não no início, mas no meio. Leia comigo. Você ingeriu álcool, não pode, pois, dirigir automóvel. Quando você olha para os detalhes técnicos, é período composto por coordenação, a primeira oração é coordenada sindética e a oração que tem o pois intercalado, coordenada sindética conclusiva. Percebeu? E agora vamos conhecer o portanto. Portanto, tem mobilidade, ele é diferente do pois. Portanto, no início ele dá a ideia de conclusão e no meio, idêntico, só muda a pontuação. Olha a frase. Você se cansa à toa, não pode, portanto, atravessar o rio nadando. Claro que o portanto, nesta posição, é a posição intercalada e é a oração coordenada sindética conclusiva. Período composto por coordenação, isso você já notou, e naturalmente, quando você lê com o portanto no meio, só pode ser uma ideia de conclusão. Tranquilo? E agora palavras que podem ganhar a ideia de conclusão. Oficialmente não são conjunções conclusivas, mas podem fazer esse papel. É o assim, muito tradicional, o por conseguinte, o por consequência e o por isso. Veja que é muito comum você terminar um texto até concluir a sua redação, começando com o por isso, começando com o assim ou começando com o portanto. Claro que todas elas são usadas em substituição ao portanto. Olha a primeira frase. O pensamento é a nossa dignidade. Tratemos, por conseguinte, de pensar bem, pois aí é que está o princípio da moral. Veja que nós temos um período maior, com mais de duas orações, e aí temos o por conseguinte na ideia de conclusão e o pois, naturalmente, na ideia de explicação. Poderíamos trocar o por conseguinte pelo portanto. Quer ver? Leia de novo. O pensamento é a nossa dignidade. Tratemos, portanto, de pensar bem,
pois aí é que está o princípio da moral. E o mesmo período produzido com o assim. O que eu quero é que você perceba que você não está preso a uma palavra. Você pode usar o assim, pode usar o portanto, pode usar o por conseguinte, que não há problema nenhum. Vamos aos detalhes do período. É composto por coordenação, você percebe com facilidade. A primeira parte, a oração, o pensamento é a nossa dignidade, é a oração coordenada assindética. O tratemos, por conseguinte, de pensar bem, oração coordenada sindética conclusiva. E aquela que começa com o pois, como o pois está no início, oração coordenada sindética explicativa. O que você percebe é que no mesmo período você pode ter várias orações. Naturalmente, uma com ideia de conclusão e ainda uma terceira com ideia de explicação. Perfeito? Vamos entender a pontuação com as ideias de conclusão. É uma coisa que você não vai se espantar, não é coisa nova, porque quando falávamos das orações explicativas, nós já aproveitamos e mostramos o pois intercalado. Lembra, né? Então, você vai usar uma vírgula, ela é obrigatória quando a conjunção conclusiva vier no início da oração. E, naturalmente, sem vírgula depois, porque o grande pecado, na hora de uma prova, é você gostar de uma vírgula depois da conjunção conclusiva. Olha o exemplo. Não tenho emprego, portanto, não posso assumir dívidas. Uma vírgula apenas. Não coloque a segunda vírgula depois do portanto que você erra. Olhe com o logo, não tenho emprego, logo não posso assumir dívidas. Olhe com o por isso, não tenho emprego, por isso não posso assumir dívidas. Como nós temos uma quantidade maior de conjunções, vá treinando 2, 3, todas são corretas, mas com uma única pontuação. Você está olhando para o período composto por coordenação, a primeira oração é assindética, porque não tem conjunção, e a oração com o portanto, com o logo, com o por isso, oração coordenada sindética conclusiva. Perfeito? Segundo exemplo, ele tem doença contagiosa, por isso não pode receber visitas. Olhe como você não fica preso ao por isso, pode ser portanto, pode ser por conseguinte, não há problema nenhum, mas com uma única vírgula. Eu quero que você aprenda a não colocar a segunda vírgula, porque o portanto, ou por isso, ou por conseguinte, estão naturalmente no início da oração. Período composto por coordenação, você já tem esse ritual. A oração primeira, que não tem conjunção, é a sindética, e aquela com o portanto, com o por isso, por conseguinte, oração coordenada sindética conclusiva. Tranquilo até aí? Vamos discutir a pontuação quando as conjunções conclusivas vêm intercaladas, ou seja, no meio da oração. É um ritual. Conjunção coordenativa intercalada, 2 vírgulas obrigatórias. E o que colocar entre as duas orações coordenadas? A gramática normativa impõe o uso do ponto e vírgula. Vamos ao primeiro exemplo. Não tenho emprego, não posso, portanto, assumir dívidas. Olhe como a pontuação é obrigatória. Ponto e vírgula entre as orações e o portanto intercalado entre vírgulas. O que você pode fazer é brincar de trocar o portanto pelo assim, pelo por isso. Mas a pontuação é rígida, é fixa. Segundo exemplo, ele tem doença contagiosa, não pode, por isso, receber visitas. O ponto e vírgula entre as duas orações e o por isso intercalado entre 2 vírgulas obrigatórias. Agora, troque o por isso pelo portanto ou pela expressão por conseguinte e vai dar no mesmo, mas você não pode abandonar a pontuação. E os detalhes técnicos. Quando a oração não tem conjunção, coordenada assindética. Aquela que começa com o por isso, portanto, por conseguinte, a coordenada sindética conclusiva. Tranquilo, então? Agora vamos reforçar o seu aprendizado. Vamos às aplicações. Vamos ler um texto. Você sabe que prova de vestibular tem um texto, 2, 3. Não há muita garantia de que será um texto só. Então, quanto mais você praticar, melhor. Vamos ler comigo? Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa,
mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar, amanhã eu pago. Esse é o início de um conto famoso do Fernando Sabino, chamado O Homem Nu, que até virou filme, para você ter uma ideia, né? É o camarada que tentou fugir de uma cobrança, né? Terminou preso fora do apartamento, nu, com um pão nas mãos, e essa história termina de modo bem inusitado, mas você tem de ler, é só procurar O Homem Nu, do Fernando Sabino, e você vai encontrar. Tranquilo? É um texto muito famoso do Fernando Sabino, escritor do modernismo contemporâneo e, claro, né, virou até filme. É uma situação inusitada em que o camarada, para fugir de uma dívida, terminou fora do apartamento, nu e com um pão nas mãos. Quer saber como essa história termina? Vá à internet, pesquise, faça a leitura completa e boa leitura. Mas vamos à proposta da questão. É no segundo parágrafo A. E aí aquele velho ritual de contar os verbos para saber a quantidade de orações. Olha a proposta, 3 períodos, 2 períodos, né? E a quantidade de orações, 6 orações, 5, 7. Só contando os verbos, não tem outro jeito. Portanto, como é o segundo parágrafo, você está olhando para ele e temos o verbo escutar, temos o verbo ser, de hoje é dia de pagar, temos o verbo pagar, é o terceiro, depois o verbo vir, é o quarto, o acontecer e mais acontece que ontem, o trazer, do trouxe dinheiro e o estar. Total, meus amigos, são 7 orações, porque são 7 verbos, praticamente não há armadilha. Se você contou assim, está de parabéns, é uma questão bem repetida nas provas de vestibulares. Tranquilo? Uma segunda questão dentro do texto que você leu comigo. Olha a proposta. Ao acordar, vírgula, disse para a mulher. Nesse período, há as orações. Bem, aí a letra A diz que elas são coordenadas sindéticas. A letra B, coordenadas assindéticas. A letra C, uma é principal, a outra coordenada. A letra D, uma principal, a outra subordinada. E a letra E, uma é principal, as outras subordinadas. Bem, é o ritual de leitura que você já dá conta de fazer. Claro que ao acordar é uma oração. Percebe ou não percebe? Com o verbo acordar. E o outro pedaço diz para a mulher uma segunda oração com o verbo dizer. Portanto, são 2 e não 3. Tranquilo? Aí vem a dúvida que é cruel. Processo de coordenação ou processo de subordinação? Olha a dica desde a primeira aula. Se você puder colocar um ponto marcando o limite entre as orações, é coordenação. Mas se não funcionar, é subordinação. Experimente comigo. Já pensou dizer, ao acordar, aí colocar um ponto, aí depois escrever letra maiúscula, disse para a mulher? Espero que você não tenha coragem de fazer isso, que a frase vai ficar bem absurda. Portanto, você está diante de um período composto por subordinação. E aí é fixo. Quando há subordinação, uma oração é principal e a outra, naturalmente, é subordinada. Portanto, você que ficou com a letra D, uma principal e outra subordinada, você está de parabéns. Vamos ao reforço? Claro que ao acordar disse para a mulher é a mesma coisa que acordando disse para a mulher, ou ainda, quando acordou, disse para a mulher. Olha que estou batendo na tecla da semântica dos sentidos ao acordar, acordando e quando acordou. O quando é a versão final para você perceber a ideia de tempo. E se a ideia de tempo, oração subordinada, adverbial, temporal. Olha os detalhes. Diz para a mulher é a oração principal e ao acordar é a oração subordinada, adverbial, temporal. E como ela não tem o quando, naturalmente ela é reduzida de infinitivo. Portanto, por meio da pontuação, ou pelo menos da tentativa de colocar ponto, você descobriu que o período é composto por subordinação, uma oração é principal e a outra é subordinada. Tranquilo? Mais uma questão valorizando o texto que você está lendo junto comigo. Olha a proposta, escuta, 2 pontos.
Quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. E aí a proposta: é possível incluir uma vírgula sem provocar erro gramatical? Olha, a questão de pontuação, ela estará na sua prova com toda certeza. Portanto, vá pensando em que lugar dessa frase você poderia colocar uma vírgula. Será que tem lógica colocá-la depois do quando, depois do vier, depois de gente, depois do verbo pensar ou depois do pronome ele? É claro que muitas propostas são absurdas, já que a vírgula está sempre presa a uma noção de pausa. Claro que você só vai poder colocá-la depois do vier. Leia comigo, escuta. Quando ele vier, vírgula, a gente fica quieto aqui dentro. Acontece que esse pedacinho, quando ele vier, é a famosa ideia temporal que você viu na questão anterior. E, naturalmente, quando um período começa com a ideia de tempo, vá anotando aí, se for oração, teremos uma vírgula obrigatória. E aí o reforço, quando ele vier, vírgula, a gente fica quieto aqui dentro, naturalmente, é a versão correta com a presença da vírgula. Mas poderia ser na ordem direta, a gente fica quieto aqui dentro quando ele vier. Olha como você vai aprendendo. Se você inverter, é o primeiro exemplo, a vírgula é obrigatória. Se produzir na ordem direta, a vírgula é proibida. Qual é o nome do quando? Qual é a identidade dele? Conjunção adverbial temporal e não muda, né? E o conjunto quando ele vier, oração subordinada adverbial temporal. O a gente fica quieto aqui dentro é a oração principal e pronto, né? O famoso período composto por subordinação. Por isso uma é principal e a outra é subordinada. Estamos combinados então? Mais uma questão da VUNESP para reforçar o seu aprendizado. Olhe o texto. Em audiência pública realizada na última sexta-feira, o ministro Marco Aurélio se mostrou preocupado e afirmou que tem receio de que o julgamento do mensalão não termine até o final do ano. Proposta final. Nesse trecho, a relação estabelecida entre as orações ligadas pela conjunção I é de. Olha, paremos para pensar. O I é normal no processo de adição. Pode haver zebra? Pode, que é o famoso processo de adversidades. Mas é leitura atenta. Uma ideia e a outra ideia, num processo de adição, está normal no período. Portanto, você não fica com a letra A, que fala de contraposição, nem letra B, exclusão, nem letra C, tempo. Você fica com a letra D, que é adição. E você lembra que a ideia de alternância tem que ter o ou, ora, quer, já. Quer um reforço com relação a isso? Olha, a ideia de adição já está na sua cabeça e vamos insistir. É o i e o nem, naturalmente, associado à negação, né? I nem, i sem, i nunca. E a sequência não só, mas também. São conjunções coordenativas e a oração coordenada sindética aditiva. Olha a frase, o ministro se mostrou preocupado e afirmou algo. Normal, né? Naturalmente, a ideia de adição perfeita do período, e é isso. E agora uma questão da VUNESP para você interpretar comigo. Olha a proposta, né? A empresa gostaria que o jogo fosse refeito, que a trapaça não tivesse acontecido. Tem-se, além de uma oração principal, aí veja o que é ter conhecimento para filtrar letras absurdas. Por exemplo, quando você tem garantia de oração principal, naturalmente a que vem depois ou aquelas que vêm depois são subordinadas. Quando você bate o olho na letra A, você tem duas orações coordenadas, já é uma coisa absurda. Quando olha para a letra B, 3 orações coordenadas, absurdo do mesmo modo. Na letra C, 3 orações subordinadas, agora tem sentido. Pode ser a letra C. Na letra D, 3 orações coordenadas, letra absurda. E a letra E, 2 orações subordinadas, coordenadas entre si. Pois bem, o que eu quero que você perceba é que você já tem um modelo de filtrar o que é absurdo. De novo, na nossa língua, quando uma oração é principal, a outra ou as outras são automaticamente subordinadas. Agora você só vai decidir se são 2 orações subordinadas ou se são 3, porque você está com a letra C e com a letra E. Vamos ler e perceber o detalhe?
Quando você lê a empresa gostaria que o jogo fosse refeito, esse pedaço que o jogo fosse refeito é a primeira oração subordinada. E a outra, que a trapaça não tivesse acontecido. Conclusão, você tem realmente um período composto com uma oração principal e duas orações subordinadas coordenadas entre si. Ficamos com a letra E. Vamos ao reforço? Olha o período refeito para você e em evidência os dois ques. Por que eles estão em evidência? Porque o que é uma palavrinha mágica para você perceber que o período é composto por subordinação. A oração que começa com o que é automaticamente subordinada. Veja, você tem a oração principal, que a empresa gostaria, tem as duas orações subordinadas, que o jogo fosse refeito e que a trapaça não tivesse acontecido, que são as famosas subordinadas substantivas. O que ou os dois ques que você está olhando ou que você está observando não podem ser trocados por qual. São famosas conjunções integrantes. Daí o destaque número 3, conjunção integrante, e a locução verbal ou as locuções verbais fosse refeito, tivesse acontecido com verbo auxiliar mais verbo principal. Olha uma frase bem interessante para você interpretar comigo. Uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com o garçom, não pode ser uma boa pessoa. E nós queremos a letra errada. Claro que estamos trabalhando com período simples, período composto, contar os verbos, perceber a ideia. Já um conjunto de informações bem importante para você que quer passar em vestibular. Portanto, vamos ler de novo, atrás dos verbos e dos detalhes. Por exemplo, uma pessoa a qual é boa com você. É a primeira oração. Tem um que igual a qual. Veja que a presença do que igual a qual denota subordinação. Não é período composto por coordenação, é composto por subordinação. Aí tem mais grosseira com o garçom, naturalmente tem um mais, a ideia de oposição, de adversidade e um verbo subentendido, porque quem escreveu, e é um autor famoso da literatura, Luiz Fernando Veríssimo, ele economizou o verbo ser. Ele tentou dizer assim, uma pessoa que é boa com você, mas é grosseira com o garçom. Portanto, já temos a segunda oração. Aí depois, não pode ser uma boa pessoa. Com a locução verbal, pode ser, naturalmente, a terceira oração. Portanto, já temos uma ideia boa do que pode vir nas alternativas. A quantidade de orações, já sabemos que é 3, e temos a mistura de coordenação e de subordinação. Queremos a letra errada. Olhamos a letra A. Período composto, 3 orações, normal. Letra B de bola, mistura de coordenação e subordinação, normal. Letra C, pode-se trocar mais pelo I sem prejuízo gramatical. Pior que pode, porque a gramática não proíbe. Então, quando eu escrevo uma frase com o mais e resolvo trocar o mais pelo I, pronto, dedução lógica, é uma afirmativa verdadeira. Letra D, que o período contém elipse, contém o zeugma, como você acabou de perceber, porque o autor economizou o verbo. E na letra E, que o que tem valor de conjunção. Acontece que nós trocamos o que pelo qual e a troca foi perfeita. Confira comigo. Quando o que é qual, naturalmente, pronome relativo. Olha, e é este reforço que eu vou apresentar para você. Veja duas versões da mesma frase. Uma pessoa que é boa com você, mas é grosseira com o garçom. E uma pessoa a qual é boa com você, mas é grosseira com o garçom. Que igual a qual é uma coisa fixa, pronome relativo. Ainda, a oração que é boa com você é oração subordinada adjetiva. O mais, conjunção coordenada adversativa, e o mais é grosseira com o garçom, naturalmente a oração coordenada sindética adversativa. Tranquilo? E agora uma questão da VUNESP, com certeza você vai acertá-la. Olha a proposta, né? A expressão em destaque no início do último parágrafo, e aí está a expressão, por isso, introduz, com relação ao que foi apresentado nos parágrafos anteriores, uma conclusão e pode ser corretamente substituída, sem alteração de sentido, por
Olhe como o enunciado já é praticamente o seu guia para responder, porque o por isso é conclusão, o enunciado reforça isso e que apenas que você tenha outra palavra para colocar no lugar da expressão por isso. Eles propõem o entretanto, que é bem absurdo, propõem o porém, bem absurdo, e note, coisas bem absurdas, porque o entretanto, o porém e o contudo são sinônimos. Como é que vão ocupar o lugar do por isso? Não tem realmente lógica. Aí o conforme com a ideia de conformidade, que você já treinou aqui comigo, e o portanto, sinônimo do por isso. Portanto, numa leitura direta, rápida, numa leitura equilibrada, você tem mesmo a letra E. Tranquilo? Vamos ao reforço? É a ideia de conclusão, a aula inteira para você ficar de bem com essas ideias. É o pois intercalado, e aí pode ser o portanto, o logo, por isso, que são as famosas conjunções coordenativas conclusivas. Olhe duas frases. Manaus é quente demais, por isso as pessoas são tratadas com frieza. Poderíamos dizer a mesma coisa trocando por isso pelo portanto. Leia. Manaus é quente demais, portanto as pessoas são tratadas com frieza. É só do ponto de vista de ironia, porque na verdade Manaus trata muito bem as pessoas e naturalmente trata com carinho e trata com calor. Mais uma questão da VUNESP para reforçar o seu aprendizado. Olha a proposta. Para responder a questão, considere a passagem, a diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. E a proposta é, a conjunção, portanto, expressa qual ideia? Olha, você vai ler 5 ideias e espero que não tenha nenhuma dúvida, porque o portanto comparação não existe. O portanto explicação não existe. O portanto adição é pior. O portanto condição piorou mesmo, total. E você tem a obrigação de ficar com a letra E. Está vendo a importância de ter essa base em cima da coordenação? Quando vier uma proposta, você está de bem com ela, não há equívoco, não há chute, não há contratempo. Quer um reforço? Olhe 3 frases. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. Você pode fazer a mesma coisa usando a expressão por conseguinte ou usando a expressão por isso. É essa mobilidade de sentido e também de palavras que vai aparecer na sua prova. E aí os dados técnicos, período simples, né, oração absoluta, veja que estamos trabalhando com um verbo apenas. Segundo dado, ideia em relação ao período anterior é de conclusão e, naturalmente, o portanto, por conseguinte, por isso, tem valor de conjunção e, naturalmente, conjunções coordenativas conclusivas. Tranquilo? Vamos revisar o que você viu comigo na aula de hoje? Olha, você deu um mergulho bem profundo nas orações coordenadas conclusivas, entendeu a semântica, ideia de conclusão ou de consequência, o sistema de coordenação envolve vírgula, ponto e vírgula e as conjunções coordenativas conclusivas, e você viu o leque de conjunções conclusivas que a nossa língua tem, o pois intercalado, o portanto, o por isso, o assim, o por conseguinte, que podem aparecer no início, no meio ou no fim da oração. E você viu o logo. Muito cuidado com ele, porque o logo só pode ser usado no início. Lembra, se ele for intercalado, naturalmente ele pode assumir o papel de advérbio. E você ficou de bem com a pontuação envolvendo todas essas palavrinhas. Quando aparecerem no início, uma vírgulazinha antes da conjunção e marcando o limite entre as orações. Quando vierem intercaladas no meio, 2 vírgulas obrigatórias e a presença do ponto e vírgula. E quando vierem no fim, uma vírgula para marcar a posição da conjunção e o ponto e vírgula para marcar o limite entre as orações. Tranquilo, não é? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você ter participado da aula de hoje. Eu espero você na próxima aula dentro do projeto Pré-Calouro da Universidade do Estado do Amazonas. Até a próxima!